Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Olá, tudo bem? Espero que sim. Que legal saber que você está nos ouvindo. Sou a professora Elivane e vamos ficar juntos em mais um Espalhando Saberes do Corpo e da Alma. Hoje o nosso papo é com você, aluno do 8º ano. E para compor o nosso programa, a professora Silvânia irá nos acompanhar. Olá, tudo bem, professora Silvânia? Oi, turma do 8º ano. E você, tudo bem, professora Elivane? Hoje, mais uma vez, vamos ter início nas nossas atividades físicas. Então, você desta galera do 8º ano, está animado? Bom, iniciaremos nossas atividades fazendo o nosso alongamento. Então, vamos lá. Deite de costas com os joelhos flexionados, os pés no chão e os braços abertos e estendidos na altura dos ombros. Lentamente, desça os 2 joelhos para o lado direito. Isso, vamos lá, vocês conseguem. Até sentir um ligeiro alongamento do lado esquerdo, na região da lombar e do quadril. Sustente essa posição e, em seguida, retorne à posição inicial. Muito bem. Agora, repita o movimento do outro lado. Em seguida, vamos aprender a flexão de braço, que é uma atividade física simples e importante para o fortalecimento do ombro, do braço e do peito. Então, vamos dar início. Para fazer esse exercício corretamente, seus braços devem estar alinhados com seu peitoral e abertos em uma posição que seus cotovelos dobrem aproximadamente até 90 graus. A posição das mãos e o movimento dos cotovelos são importantes. Assim, o exercício começa com uma flexão do cotovelo até que o peitoral chegue a 2 dedos do chão e volte à posição inicial com a extensão do braço, mantendo o tronco firme sem deixar o quadril cair. Atenção! Agora, com todas as informações importantes, faça o movimento 10 vezes. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, parabéns, gente! Até a próxima aula. Abraço! Como é bom exercitar o corpo, não é mesmo? Aposto que você adora esse momento. O exercício físico também ajuda a levantar a autoestima. Inclusive, esse é o nosso tema de hoje. Você sabia que a autoestima pode afetar diretamente tudo o que fazemos? Na vida social, nos estudos e em tudo mais. Com a autoestima elevada, você se torna mais confiante em tudo que irá fazer. Já com a autoestima baixa, você não consegue se impor, até o seu tom de voz muda. Você fala um pouco mais baixo. Você geralmente não se considera capaz. Lembrando que a autoestima muito elevada te torna uma pessoa arrogante. Saiba que deve existir um equilíbrio. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Bem-vindos, queridos alunos do 8º ano. É um prazer estar com vocês novamente para espalhar saberes de língua portuguesa. O nosso programa está chegando recheado de informações através das ondas sonoras. Olá, companheira! Preparada para hoje? Preparadíssima! E você aí que está nos ouvindo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquem ligados, galerinha, e acompanhem a nossa programação até o final, pois abordaremos muitas informações relevantes para a nossa vida. Manter-se bem informado é fundamental. Então, neste programa, iremos continuar o estudo sobre a temática água, bem tão necessário, porém infinito. Como vocês já sabem, há 8 anos a Rede Municipal de Ensino de Oeiras desenvolve o projeto Educação Ambiental e Saúde.
E o tema deste ano é Água como Vida, tendo em vista como esse tesouro da humanidade vem sendo tratado ao longo dos anos. Os problemas ambientais têm causado grandes danos à natureza e são decorrentes principalmente da ação inadequada do homem, que vem contribuindo para a degradação do meio ambiente. Visando conscientizar toda a população oeirense, a Rede Municipal de Ensino desenvolve esse belíssimo projeto de educação ambiental, buscando um processo participativo e contínuo da sociedade, tão fundamental para a consciência crítica acerca dos problemas ambientais existentes. Pegando o gancho dessa temática tão importante e essencial a todos nós, no programa de hoje, aliamos o nosso momento Aprendendo Com a essa discussão das questões ambientais tão necessárias para a conscientização de todos nós. E como não foi à toa que o Léo Cunha foi escolhido como escritor homenageado desse projeto maravilhoso neste ano de 2020, o mesmo traz em seu livro Um Dia, um Rio, obra que estudaremos em nossa programação de hoje, uma crítica muito reflexiva e profunda sobre a maior tragédia ambiental do país, em que o rio assume a voz do poema, numa espécie de monólogo, ou seja, num discurso consigo mesmo. No dia 5 de novembro de 2015, os rejeitos de minério de ferro trazidos pelo rompimento da barragem chegaram ao Rio Doce. Esse rio abrange cerca de 230 municípios que utilizavam seu leito como subsistência. Várias pessoas ficaram desabrigadas, com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Além disso, houve impactos ambientais que são incalculáveis e provavelmente irreversíveis. Escutaremos agora a magnífica história de Um Dia, um Rio e já voltamos com muito mais informações. Um dia, um rio. Léo Cunha e André Neves. Um rio. Cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixe, carinho de pedra. Minha dança colore os mapas, meu canto refresca as matas, minhas veias irrigam as florestas, alimentam o cerrado, aliviam o sertão. Corri por entre tribos, povoados, gentes, enchi de casas os pescadores, de lembranças os viajantes, de encantos os menestréis. Um dia eu fui rio, bacia, vale, eu era melodia, hoje sou silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo, minhas margens tristeza. Eu era doce, hoje sou amargo. Minha aldeia mora submersa dentro de mim, com lágrimas de minério vou sangrando até o mar. Eu fui um rio, um dia. Na margem de cá, eu tive uma escola, um campinho, ouvi os gritos das crianças, os trotes dos cavalos, o apito do trem. Na de lá, tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Ouvi o canto das lavadeiras, as festas de domingo. Na terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restaram cães e bonecas esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, um sapo, uma cobra. Ninguém para contar a história. Hoje, quem conta a história sou eu. Eu fui um rio, um dia. Flores nascem no deserto, a água brota na rocha e a luz da escuridão. Serei um rio, um dia. Um Dia, um Rio é um livro que nasceu a partir de um pedido de Márcia Leite, coordenadora da editora Pulo do Gato, motivada pelos sentimentos de angústia, indignação, denúncia e revolta causados pela maior catástrofe ambiental já registrada na história do Brasil, o desastre de Mariana. A partir deste contexto, as palavras do mineiro Léo Cunha e as ilustrações do pernambucano André Neves, criadores da obra aqui analisada, apresentam a história de um rio menino que, de repente, tem a sua vida transformada pela inundação provocada por uma lama, monstro, máquina. O livro foi publicado em outubro de 2016, um mês antes, portanto, do primeiro aniversário da catástrofe que ocorreu e vitimou o Vale do Rio Doce.
Que livro rico e encantador! Tenho certeza que, assim como nós, nossos ouvintes estão aprendendo muito com a forma leve e criativa com a qual o Léo traz todas essas informações. E ainda tem muito mais. Porém, continuaremos a comentar sobre essa esplendorosa obra em nosso próximo encontro, pois o de hoje está chegando ao final. Não vejo a hora de continuarmos nossa conversa e aprender muito mais. Obrigada por estar conosco. Vocês são nossa inspiração diária. Desejamos a todos uma prazerosa maratona de estudos. Espero que continuem com a mesma determinação de sempre. Forte abraço, fiquem em paz. Aguardamos vocês em nosso próximo encontro. Tchau, meus amores. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galerinha do 8º ano. Sejam todos bem-vindos ao Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e, a partir de agora, iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. No dia de hoje, comentaremos sobre algumas questões envolvendo a multiplicação com números decimais. Além disso, teremos algumas informações importantes, como curiosidades legais e a nossa frase do dia. Convido meus colegas de trabalho, o professor Anderson Aragão e o professor Marcos Vinícius, para também participar desse nosso encontro. Tudo bem, professores? Tudo bem, Luísa. E você, como está? Tudo bem, professor Marcos? Olá, Luísa. Estou bem. E você? Tudo bem, professor Anderson. E para esse momento, comentar essas questões, eu vou convidar o professor Marcos Vinícius. Professor, é com você. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais um encontro aqui no nosso grande clube, esse Clube da Matemática. Aquele abraço para você aí da cidade, para você da zona rural, que também se encontra ligado aqui pelas ondas sonoras. Antes de dar início ao nosso conteúdo, peço para que peguem um material de estudos e a partir daí acompanhar a nossa explicação a partir da página 53. Todo mundo com o material em mãos? Então vamos lá. Começaremos pela questão de número 1. Ela diz o seguinte: escreva o resultado de cada multiplicação a seguir. Na letra A, nós temos 10 vezes 1,08. Na letra B, 100 vezes 0,572. Na letra C, nós temos 10 vezes 0,92. E na D, 1000 vezes 0,0029. Reparem que todas as questões estão sendo multiplicadas por um número natural, e esse número é múltiplo de 10. Para resolver é bem simples. Iremos acrescentar apenas uma casa após a vírgula, para cada zero do número natural. Como assim, professor? Vamos lá. Na alternativa A, nós temos 10 vezes 1,08. O 10 tem um zero, não é isso, Luísa? Sim, professor. Então deveremos mover a vírgula uma casa para a direita. Logo encontraremos o resultado 10,8. Então, sempre quando um número for múltiplo de 10, nós podemos utilizar essa mesma condição? Sim, Luísa. Vamos na alternativa B. Nós temos 100 vezes 0,572. Da mesma maneira, o 100 tem 2 zeros, não é isso? Então nós iremos andar com a vírgula duas casas, novamente para a direita, ou seja, 100 vezes 0,572
será igual a 52,7, pois a vírgula ela se moveu 2 casas para a sua direita. Que legal, professor. O mesmo procedimento nós utilizamos na alternativa C e D. A questão de número 2, ela diz: na planta de uma cidade, a distância entre 2 pontos é 22,5 centímetros. No real, essa distância é 1000 vezes maior. Qual é, em metros, a distância real? Para encontrar o resultado, você deve apenas multiplicar o valor apresentado na questão por 1000, ou utilizar o mesmo procedimento da questão de número 1, utilizando a locomoção da vírgula. Desse jeito fica simples, professor. Sim, verdade, Luísa. Na questão 3, ela pede para calcular a partir do seu conhecimento sobre a multiplicação com números decimais. Fizemos alguns exemplos na aula anterior sobre isso, não foi, professor? Fizemos sim, Luísa. Para relembrar, na multiplicação, o número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Se tivermos 2 vezes 3,33, armando direitinho a operação, devemos nos atentar à parte inteira e à parte decimal. Quantas casas eu tenho após a vírgula no meu número decimal que foi multiplicado? 2, não é isso? Então é só andar 2 casas para a nossa direita, e o nosso resultado será 6,66. Muito simples, não é, galerinha? Aqui no Clube da Matemática, só quem ganha é você, amigo ouvinte. A questão 4, utilizamos o mesmo raciocínio. Na questão 5, teremos uma pequena expressão que diz: em uma padaria, uma coxinha custa R$ 1,80 e o pão de queijo custa R$ 1,20. Se Marcos comeu 2 coxinhas e Paulo comeu um pão de queijo, qual o total que eles gastaram? Bem simples. Iremos multiplicar a quantidade de coxinha pelo preço. Depois multiplicar a quantidade de pão de queijo pelo seu preço. Após isso, é só somar os resultados encontrados. Desse jeito fica muito fácil, professor. Professor Anderson, dê a sequência aos nossos comentários. Fala, galerinha do Clube da Matemática. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenho certeza que estão compreendendo todas as questões, pois o encontro hoje está show. Então, dando continuidade às questões, vamos para a questão de número 6, que diz o seguinte: sabendo que 987 vezes 154 é igual a 151.998, então, qual será o resultado de 9.870 vezes 1,54? Então, pessoal, para que a gente consiga resolver essa questão aí, vamos realizar a nossa multiplicação normalmente pelo nosso algoritmo da multiplicação e somente nos atentar no resultado, pois o resultado terá que ter 2 casas decimais, ok? Já na questão 7, galera, diz assim: o número A é expresso por 257 vezes 0,006 e o número B é expresso por 3 vezes 1,025. Escreva o valor de A mais B. Então, para que a gente consiga encontrar essa soma de A mais B, teremos que fazer a multiplicação dessa expressão em relação a A e da expressão em relação a B. E veja que em todas as 2 expressões, nós temos 3 casas decimais. Sendo assim, o resultado também terá que obedecer essa ideia de 3 casas decimais. Já na questão 8, diz assim, pessoal: escreva o valor de cada uma das expressões numéricas. Então aqui, tendo a letra A, 9,05 menos 2,5 vezes 2,5, o nosso primeiro passo é realizar a multiplicação e logo após realizar a subtração e sempre se atentar para a quantidade de casas decimais. Na letra B, da mesma forma, nós temos, entre parênteses, 6 menos 1,07, que multiplica 3,1. Resolve primeiro o que está no parêntese e o resultado é você multiplica por 3,1. E assim, pessoal, seguindo o mesmo raciocínio, a questão 9, 10 e 11 é o mesmo método de resolução. Show, professor. Tenho certeza que agora ficará fácil resolver essas questões. E agora vamos para a frase do dia. Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Clarice Lispector. E hoje ficamos por aqui, galerinha. Um forte abraço e até amanhã. Fique com Deus. Tchau.
Está no ar o programa Espalhando Saberes de Arte e Cultura. Olá, galerinha do 8º ano. Estamos aqui para a nossa 5ª radioaula Espalhando Saberes, agora com o componente curricular de artes. Eu sou a professora Ruth. Sejam todos bem-vindos para juntos aprendermos. Eu sempre fui de brincar, de sorrir, de cantar, de viver à vontade. Luz, carnavais, foliões, em diversos salões, quanta felicidade na brincadeira de viver. A música é, sem dúvida, um dos elementos mais importantes da arte, visto que sua origem nos leva a tempos remotos. Atualmente, essa manifestação artística possui uma importância extrema na vida do homem. Para comprovarmos isto, basta olharmos ao nosso redor. Com certeza, acharemos algum exemplo da presença da música em nossas vidas. Toques de celulares, sons de computador, propaganda de TV e por aí vai. Na aula passada, estudamos sobre a trajetória histórica da música e hoje desbravaremos o universo musical e os elementos que o constituem. Por isso, teremos a presença de um rapaz que entende muito do cosmo musical. É com muita honra que convido o professor de sax e flauta do Núcleo de Cultura Maurício para compartilhar esse momento de transmissão de saber. Maurício, muito obrigado pela sua disposição em compartilhar conosco os seus conhecimentos. Eu que agradeço, professora Ruth, a oportunidade em poder dialogar um pouco sobre música, que é muito importante e faz parte do nosso dia a dia. Bom, ok. A música é composta por 3 elementos: melodia, ritmo e harmonia. Gostaria, professor Maurício, que você me explicasse a diferença entre cada um desses elementos. Ok, Ruth, vamos lá. A melodia é a organização de uma sequência dos sons, ou seja, é a forma com que os sons são emitidos. Cada música possui uma melodia diferente. Vamos ouvir agora um exemplo de melodia. O segundo elemento da música é a harmonia. A harmonia é o agrupamento agradável dos sons. É a forma ideal de combinação de todos os elementos da música. Quando falamos que uma canção é harmônica, queremos dizer que todos seus elementos estão corretos, ou seja, ela está sendo cantada ou tocada de uma forma agradável aos nossos ouvidos. Vamos ouvir agora um exemplo de harmonia. O terceiro elemento, e não menos importante, é o ritmo. Ritmo nada mais é que a duração de um som. Nesse último exemplo, ouviremos harmonia, melodia e o ritmo ao mesmo tempo, e vamos identificando cada um deles. Vamos lá. Nesse momento, eu vou deixar somente a melodia tocando. Agora somente a harmonia. Agora somente o ritmo. E agora todos juntos. Excelente explicação, professor Maurício. Entendido como a música é composta, gostaria que agora o professor nos explicasse o que é uma composição musical. Professora Ruth, composição musical é uma peça original de música feita para execuções repetidas. Diferente da música de improvisação, onde cada performance é única. Quando algum músico decide escrever alguma música ou elaborar uma sequência própria de notas, chamamos isso de composição. A composição pode ser feita na forma de partitura ou em algum outro método de notação, como as cifras, por exemplo.
O artista responsável pela composição é chamado de compositor. Inclusive, professor Maurício, pelo que estudei do assunto, as composições musicais são baseadas no conhecimento sonoro que o compositor adquiriu no local onde vive. A música que cada um compõe depende do lugar e da época em que vive, dos sons que conhece e de quais tem acesso. Enfim, da sua história pessoal, escolhendo e articulando de formas diferentes a imensa variedade de sons às quais tem acesso. Isso mesmo, a nossa cidade é um exemplo disso, pois aqui foi e é um dos principais centros de produção musical. Na verdade, fazer música em terras oeirenses é uma atividade sobretudo coletiva, caracterizada pelo agrupamento de pessoas em bandas, pequenas orquestras e diversos outros tipos de conjuntos musicais. Para fechar esse momento, gostaria que você nos explicasse sobre as famílias musicais, porque a música pode até ser a capela, mas todos sabemos que o acompanhamento instrumental surge como um toque especial na canção. Verdade, professora Ruth. Bom, os instrumentos musicais são estudados de acordo com sua materialidade, ou seja, a forma, a qualidade do som produzido, o timbre e o modo de execução. Eles podem ser classificados em aerofones, que são instrumentos nos quais o som é produzido por via aérea, ou seja, são os instrumentos de sopro. Cordofones ou instrumentos de cordas. Idiofones, que são instrumentos em que o som é produzido pelo corpo do instrumento, igual a um sino. E os membranofones, que são instrumentos em que o som é produzido por uma pele ou membrana esticada e amplificada por uma caixa. O ramo da ciência que estuda os instrumentos com base na sua materialidade chama-se organologia. Mas existem outras categorias de instrumentos e eles recebem outras classificações. É o caso dos instrumentos que compõem uma orquestra. Você já deve ter ouvido ou até assistido à apresentação de uma orquestra, seja pessoalmente ou através da TV. Na orquestra clássica, romântica e moderna, classificamos e denominamos as seguintes famílias ou naipes de instrumentos em cordas, madeiras, metais e percussão. No naipe de cordas, nós temos violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. No naipe de madeiras temos flauta, fagote, oboé e clarineta. No naipe de metais temos trompa, trompete, trombone e tuba. E no naipe de percussão temos pandeiro, triângulo, pratos e bumbo. Muito bom, professor. Como diz um antigo ditado, a música amansa as feras e tem um efeito poderoso sobre nós. Pois é, a conversa está boa, mas a nossa aula está chegando ao fim. Gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Maurício por todo o conhecimento compartilhado aqui. Foi muito bom dividir esse momento com você. Professora, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar sobre música. E vocês, queridos alunos, podem aprender mais sobre o que foi ensinado hoje, lendo as páginas 38 e 40 do nosso caderno de estudos. Nos encontramos na próxima aula para juntos espalharmos o conhecimento de arte. Meu forte abraço, fiquem todos com Deus, até mais. De sorrir, de cantar, de viver à vontade. Luz, carnavais, foliões em diversos salões.